pessoal, tudo bem? Tem várias pessoas me mandando dúvidas ainda, então eu tô gravando mais uma revisãozinha do que a gente precisa entregar, ok? Então vamos usar aquele exemplo que a gente estava discutindo na última aula e eu vou reescrever aqui uma partezinha dele. Então nós estávamos trabalhando sobre a floricultura, né? E nós tínhamos a planta como uma entidade, alguma delas, né? A floricultura. Vou colocar só algumas, pessoal. E vamos colocar aqui o funcionário. Isso, só pra gente rever um pouco como isso funciona. A floricultura emprega funcionários. Então, a floricultura emprega funcionários. Então, esse relacionamento, pessoal, se uma floricultura tem vários funcionários, então como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar num relacionamento 1 para N, ok? No relacionamento com planta, vai ser da mesma maneira. Então, a floricultura vende plantas. A floricultura. Na verdade, pessoal, eu não vou colocar vende aqui, eu vou colocar armazena. Porque o vende vai ter a sua própria entidade, né? Se a gente fosse fazer o diagrama completo. Então, uma floricultura, de novo, possui N plantas, certo? Então, esses relacionamentos aqui, com a entidade, são os relacionamentos mais padrão, que a gente está mais acostumado. O que complica? Quando a gente trabalha com N para N, por exemplo. Então, se eu criar a entidade adubo, que é o que a gente tinha, e criar um relacionamento aduba, né? O adubo aduba a planta. Nós podemos dizer que uma planta recebe vários adubos e um adubo pode adubar várias plantas, ok? Então, aqui, pessoal, a gente tem o relacionamento N para M, tá bom? Se a gente inventasse uma entidade chamada container, nesse caso eu quero me referir ao vaso ou a estrutura que guarda a planta. Nós teríamos um exemplo de relacionamento 1 para 1. Por quê? Porque uma planta fica guardado em um vaso e um vaso armazena uma planta, ok? Então aí a gente tem um exemplo do relacionamento 1 para 1, N para N e 1 para N, que são os mais comuns, ok? Então o conceito é esse aí, tá? Então, o que está faltando? Todas essas entidades, elas precisam ter atributos, não podem ser entidades soltas, ok?
todas elas precisam ter atributos e todas elas precisam ter chave primária. Então, pelo menos, no mínimo, um atributo cada entidade sua precisa ter, que seria o atributo chave. Opa, faltou o da planta. Então, sempre, pessoal, pelo menos um atributo tem que ter. Professora, como é que funciona a entidade fraca? Nós demos um exemplo em aula da entidade endereço. Por que ela é uma entidade fraca? Porque ela está diretamente ligada ao funcionário. Professora, mas funcionário não é uma entidade fraca porque ele não existe sem a floricultura? Pessoal, não é nesse nível de dependência, tá? É uma dependência mais estrita, não uma dependência que envolve o sistema inteiro. O funcionário é uma entidade, é uma das entidades principais dentro do sistema. Por quê? Porque sem o funcionário a loja não vai funcionar, se não tiver alguém lá para atender, para vender, para fazer o processo, ok? Então, ele não é uma entidade fraca, por mais que ele tenha relações de dependência dentro do sistema. Se você for pensar de uma maneira mais genérica, todo o sistema depende de todo o sistema para funcionar, né? Então, quando a gente pensa em entidade fraca, a gente precisa de uma dependência bem específica e bem minimamente relacionada. Então, o endereço do funcionário é uma coisa especificamente dele. Ele é completamente dependente do funcionário. Ele não tem relação com planta, não tem relação com adubo, não tem relação com nada disso. Já o funcionário, apesar de ele ser dependente ali da floricultura, ele tem uma relação direta com todo o conceito do que está acontecendo. Ele tem a relação com a planta, né? Ele vai vender a planta, ele tem uma visão maior do que está acontecendo, tá? Não é uma relação pequena e estrita, ele está envolvido no processo, ele está envolvido com a floricultura e no mínimo também está envolvido com a parte da venda, né? Que o funcionário faz a venda. O endereço não, o endereço ele existe ali sozinho e ele depende ali do funcionário diretamente, ele não tem relação com nada, o endereço de alguém, entende? Quando o seu endereço não tem relação com, por exemplo, nenhum outro campo no sistema da faculdade. Então, o endereço é estrito, é só ligado ao aluno ali, ok? No caso de eu também cadastrar o endereço da floricultura, também cadastrar o endereço dos clientes, da mesma forma, o endereço que eu cadastrar vai ser estritamente ligado ao cliente. E se eu cadastrar um endereço para o cliente, a relação vai ser da informação, o nome da rua e tal, vai ser só ligada ao cliente. Isso não está correlacionado em nenhuma outra operação do sistema. Quando eu comprar uma planta, quando eu vender uma planta, quando eu empregar um novo funcionário, todos esses processos estão completamente distantes do endereço do cliente. Tá? Então, para ficar um pouquinho mais claro essa questão da entidade fraca, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Geralmente, as entidades fracas têm um relacionamento de possui, né? Porque o funcionário possui aquele endereço, ou o cliente, ou a floricultura possui aquele endereço. Então, é uma relação mais estrita. E um funcionário pode ter vários endereços, ok? No funcionário, eu vou colocar o CPF como chave primária, tá? No endereço, eu vou colocar um código, ok? Por quê? Porque o endereço tem várias e várias linhas, vários e vários atributos que juntos comporiam uma chave única.
só que é muito complexo, principalmente na parte de fazer as buscas. Eu ficar pesquisando se já existe uma chave, um valor de chave daquele para não ser repetido, tá? Então é muito complexo quando eu tenho uma chave composta por muitos atributos. É muito difícil para mim fazer busca depois disso. Então geralmente quando não tem atributos únicos, a gente pode colocar um campo código que vai caracterizar unicamente aquela entidade. Como eu já disse, não vai sair colocando código em tudo, tá? Isso é uma coisa que acontece em poucas entidades, não é no todo o sistema, não. Beleza? Então, eu vou colocar aqui logador, o número, CEP, eita. Ok, só vou colocar esses 3. Vou fazer tudo porque a gente já viu isso na aula, tá, pessoal? Então, o meu código aqui é o que vai ser a chave. Por que que ele é uma chave fraca? Porque ele é de uma entidade fraca, tá? Então, eu coloquei ali como uma chave fraca. A floricultura, eu vou colocar um atributo código aqui, para ser a chave primária dela. Por quê? Olha, professora, você colocou código de novo? Coloquei. Por quê? Porque a floricultura, tem sim. Eu ia falar que podia ter nome repetido, mas tem uma coisa que não vai repetir. Razão social, isso. Mesmo quando você tem filiais, você tem uma especificação aí de razão social. Quando você tem CNPJ, geralmente quando você tem filiais pode repetir o CNPJ, né? Então, ou não pode? Não, é estritamente ligado também. Enfim, aqui você pode ter o CNPJ e a razão social como chave. Mas cuidado com essa coisa da filial, tá? Mas a ideia é, como é que eu vou passar isso pro modelo relacional, ok? Então, eu tô colocando atributos aqui só pra gente lembrar certinho como isso funciona. Relacionamentos também podem ter atributos, né? Então, na hora que a floricultura empregar um funcionário, eu posso colocar uma data de entrada, por exemplo, tá? Deixa eu só lembrar que esses aqui são chaves. Porque tem que ter chave. Ok, todos estão com chave. Então, relacionamentos também podem ter atributos. O que eu ainda não coloquei? Relacionamentos. Tá ali, 1 para 1 para N, 1 para 1. Tá, atributos compostos. Vamos lá. Vou colocar um atributo composto aqui. Vamos criar um atributo nome completo. Que vai ser composto por nome,
apelido, sobrenome. Isso parece coisa de jogo. Tudo bem? Vai aí acompanhando a ideia. Então, agora nós também temos um atributo composto, ok? Deixa eu ver. Isso, agora dá pra ver, né? Isso. Ok? Então, a princípio, agora nós temos todas as possibilidades que foram discutidas em aula, né? E como é que eu faço isso pro modelo relacional? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui a minha tela. Para vocês visualizarem melhor aí. Opa! Eu podia ter colocado até maior. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que vocês vão transplantar para o modelo relacional. Então, o modelo relacional da floricultura. Primeira coisa que você vai passar, as entidades. Então, eu tenho container, tenho planta, tenho adubo, tenho floricultura, funcionário e endereço. Essas são as primeiras que eu vou ter, né? Então, o que tem no container? Ah, tem um monte de atributo no container. Tem o tipo, o nome, tal. E a chave primária é o atributo chamado atributo ali. Ok? Então, coloquei. Passei a entidade container, passei a entidade planta, que também tem um atributo. O adubo também tem um atributo. Olha que a professora está bem criativa nesse momento. Tudo atributo. A floricultura tem a razão social. E o CNPJ. O funcionário tem o CPF ali. E o endereço tem o código. Opa, ficou fora. O logradouro, o número
ok? No geral. O que eu vou precisar agora? Definir os tipos dos meus atributos. Então, esses aqui são strings. Razão social também é uma string. CNPJ também é uma string. CPF também é uma string. O código eu vou colocar que tem que ser inteiro. O logradouro tem que ser uma string. O número inteiro. E o CEP vou colocar uma string. Então, ok. Coloquei as minhas entidades. Coloquei as chaves primárias das minhas entidades e listei todos os atributos que tem nas minhas entidades, certo? Acho que sim. Coloquei todos, tá? Então, primeira parte, as entidades. Depois, o que eu vou fazer? Relacionamentos. Quando eu tenho relacionamento 1 para 1, que é o caso da nossa planta e do nosso container, tem uma planta que fica dentro de um container e um container que tem uma planta, né? Um vaso que tem aquela planta, tá? Então, como é que eu faço esse relacionamento 1 para 1? Pessoal, eu preciso indicar qual que é o vaso da planta ou qual que é a planta que está no vaso em qualquer das duas entidades, tá? No nosso caso, em qualquer uma das relações do modelo relacional. Então, como é que eu especifico isso? É um relacionamento 1 para 1, tá? Então, eu posso vir aqui na minha planta e falar que eu tenho um container do tipo container, ou eu posso vir aqui no container e falar que eu tenho uma planta do tipo planta. Então, quando é 1 para 1, pode ser em qualquer um dos dois, mas não coloque nos dois, ok? Coloque só em um. Então, eu posso colocar aqui na minha planta, tá? Relacionamento 1 para N. Então, eu tenho esse 1 para 1, né? 1 para N eu tenho 3. Então, uma floricultura tem várias plantas, 1 para N. Então, eu vou aqui no relacionamento N, tá? Não esquece de colocar FK, tá? Que o container é uma chave estrangeira. Então, eu vou aqui na minha planta, uma floricultura tem várias plantas, e coloco a floricultura do tipo floricultura. Ou aqui você pode colocar o que você vai pegar da floricultura, a razão social, que é a chave, todas as informações que compõem a chave primária de floricultura tem que vir aqui para a planta, tá? Mas você pode só colocar essa referência que já vale como chave estrangeira, tá ok? Qual que é o nosso outro relacionamento 1 para N? Uma floricultura tem vários funcionários. Então, como eu disse, a chave estrangeira vai para o lado do N. Então, são N funcionários. Então, aqui no funcionário, eu tenho que falar a qual floricultura ele pertence. Porque se eu fosse colocar aqui na floricultura, eu teria que colocar todos os funcionários. Então, seria uma lista, né? Então, é bem mais simples eu vir aqui no funcionário e indicar qual floricultura que ele trabalha. Beleza? Então, tá aqui. O outro 1 para N é funcionário e endereço. A diferença aqui do funcionário tem endereço é que o endereço tem uma chave fraca ali, né? O endereço é uma entidade toda fraca. Então, no momento em que eu colocar aqui dentro do endereço o funcionário, que é uma chave estrangeira, por ser fraco, também vai ser uma chave primária.
Essa é a diferença quando eu tenho uma entidade fraca. Tá bom? Isso aí. E no caso de atributo composto? No caso de atributo composto, vai acontecer da mesma maneira que relacionamentos N para N, que é o que a gente já vai ver lá. Nós vamos criar uma nova entidade, no caso, uma nova relação, né? Composta por nome, o apelido e o sobrenome. Preciso colocar os tipos, do mesmo jeito, normal. E preciso indicar quem que é a chave primária. Nesse caso, eu vou colocar o apelido no final e vou colocar nome e sobrenome como chave primária. Ok? E o apelido não. E aí o funcionário vai ter um nome completo. Um nome do tipo nome completo. Tá? Lembrem, pessoal, o nome do atributo que você usa aqui é você que vai dar, né? O nome que ele vai ter na sua tabela. Então, não precisa ser exatamente o mesmo nome que está aqui na relação. O que tem que ser igual? O tipo, nome completo. Por quê? Porque eu vou saber que é esse tipo aqui, ó, nome completo. Então, esse tipo aqui tem que estar com o nome perfeitamente igual a esse aqui. Para eu saber que esse atributo é exatamente desse tipo. Tá? Então, nós fizemos o atributo composto, com várias informações aqui. O que falta para a gente fazer? Só o relacionamento N para M. Ah, faltou a data de entrada do funcionário, né? Então, a floricultura e o funcionário, nós já fizemos a relação aqui. Então, a floricultura e o funcionário. Então, o funcionário fica aqui com a chave estrangeira floricultura, só que tem um atributo nesse relacionamento chamado data de entrada. Nos relacionamentos 1 para N, o atributo que tiver no relacionamento também vai para o lado do N. Então, aqui vai ter tanto a floricultura quanto a data de entrada, que eu posso pôr string. Aqui tem date e tudo mais, mas pode ser string. Tá? Falta o quê? Relacionamento N para M, ou N para N. Relacionamento N para N, pessoal, tem que criar uma nova relação. Então, aqui, ó, a duplo planta, para a gente saber de onde que veio, precisa ter a chave primária de planta e a chave primária de adubo, tá? Que tem o mesmo nome. Para ficar mais claro, como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito que a gente faz os outros relacionamentos. Tem que ter uma planta do tipo planta e um adubo do tipo adubo, tá? Relacionamento N para N. Então, por exemplo, eu tenho um artúrio que tem um adubo, não vou saber o nome do adubo, eu acho que KNP, isso, que usa o adubo KNP. Esse é um exemplo de instância dessa entidade. Aí, uma outra planta, eu tenho a planta, uma suculenta que tem um adubo de humus, que é adubo de minhoca, tá? Então, esse relacionamento aqui vai se tornar uma relação no modelo relacional e vai ligar
duas entidades, então duas informações cadastradas. Lá na planta eu tenho várias plantas, no adubo eu tenho vários adubos. Essa relação adubo-planta vai pegar uma planta, vai pegar um adubo e vai falar, ó, isso dá match. Esses combinam. Pode pegar a mesma planta com outro adubo, dá match. Pode pegar outro adubo que era da outra planta com outra planta, dá match. Tá? E fazer essa construção. Então, o N para N faz assim, tá? Então, nós falamos sobre o relacionamento N para N, 1 para 1, 1 para N, a entidade fraca, e o atributo composto e o atributo de relacionamento, tá? Então, no geral, é isso aí, pessoal. O que quero para vocês me entregarem é esse documento do modelo relacional, né? O diagrama e a descrição do sistema de vocês, ok? Então, amanhã na aula a gente conversa um pouquinho mais sobre as entregas e falamos sobre como transformar isso aqui que nós discutimos no modelo relacional para tabelas no Workbook, ok? Até amanhã. Beijos.